A igreja, ela passa pela grande tribulação? Existe uma pergunta que divide igreja, família, causa confusão. Tem muitos crentes que vivem dentro da igreja, mas nunca parou para analisar por que tem essa confusão em nosso meio. Não consegue chegar em uma conclusão, se vai ou não. Hoje, nesse vídeo aqui, eu não vou fugir. Eu vou mostrar os dois pensamentos. Um acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e o outro acredita que a igreja será tirada antes. Vamos entender tudo isso hoje aqui nesse vídeo. Eu peço para você que pode curtir, curta, compartilha bastante essa informação. Tá muito bom esse estudo aqui. Vamos lá? Vamos definir aqui o que é a grande tribulação, para nós entender aqui, para não fazer confusão. Tá bom? Então vamos lá. Já estou com a minha Bíblia na mão aqui e aconselho você a seguir também aí. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então o nosso Senhor aqui, ele está falando de um período único na história, um tempo sem precedentes, cheio de sofrimento, vai ter perseguição, vai ter engano espiritual, domínio do mal, tá entendendo, meus irmãos? E esse período aqui acontece antes da segunda vinda de Cristo. Agora aquela pergunta que divide a maioria dos cristãos. Quando a igreja será tirada desse mundo? Antes, depois ou durante a tribulação? Por que tem essa confusão e a maioria não consegue entender? Olha que interessante. Existem 3 respostas para essa pergunta. Vamos falar aqui da visão pré-tribulacionista. O pré. Como que eles enxergam isso? A primeira visão aqui é a mais difundida hoje nas igrejas evangélicas do Brasil e também fora do Brasil, né? Que é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, ela ensina aqui que antes da grande tribulação começar, Jesus vai vir secretamente buscar a igreja, buscar os remidos. Então ele vai vir no secreto. E os crentes, com certeza, serão levados ao céu. Então a terra aqui viveria aqui essa fase terrível, sem a igreja, que inicia o período da grande tribulação. É isso que dá para entender na visão de alguns irmãos. Irmão Ezequiel, qual os textos, qual passagem bíblica eles usam para defender essa doutrina? Eu vou mostrar para os irmãos qual texto, qual passagem bíblica eles se baseiam, eles tiraram essa doutrina, ok? Vamos lá, na tela para os irmãos aí. Olha só, presta muita atenção aqui. Porque o Senhor mesmo descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 17. Tá bom? E tem essa outra também aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Muitos acreditam que Deus vai tirar a igreja antes, por causa dessa passagem aqui e outras passagens também esse grupo acredita. Esse vídeo aqui não é para causar confusão entre os irmãos. Eu estou mostrando aqui a visão de cada irmão, de cada irmã sobre esse tema tão sensível que fala sobre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, ok?
Tem outra passagem aqui muito conhecida na Bíblia Sagrada, se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro. A hora da provação, da tentação, depende muito aí a tradução da sua Bíblia. Então, alguns irmãos acreditam que Cristo, então o Senhor vai guardar os fiéis da hora da tentação que vai vir sobre toda a terra, que será a grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, eles também acreditam, eles também apontam aqui algo muito curioso. A palavra aqui, a igreja, aparece nos 3 primeiros capítulos, 19 vezes de Apocalipse. Mas depois aqui, durante toda a descrição aqui da grande tribulação, ela desaparece. E ela só volta aqui no 22. Então, meus irmãos, para eles, isso não é coincidência. É um sinal de que a igreja foi tirada da terra, foi levada por Cristo e não vai passar pela grande tribulação. Outro argumento que eles têm aqui também é que, exemplo aqui, Deus continua a livrar. Agora vamos falar aqui da visão pós-tribulacionista. A visão aqui do pós-tribulacionista é que a igreja vai passar por tudo, mas Deus vai estar com a igreja. O Senhor vai estar dando livramento à igreja. Essa visão aqui defende que o arrebatamento aqui da igreja é a segunda vinda de Cristo. É um evento único que acontece depois da grande tribulação. Ou seja, se você for crente, estiver vivo, nesse período você vai passar. Você vai passar pela grande tribulação e Deus não vai tirar antes, entendeu? Deus vai sustentar você durante a grande tribulação, mas Deus não vai tirar antes. Eu estou mostrando aqui a visão de cada um. São visão diferente. Aí dá esse conflito. Aí um não aceita a visão do outro. Importante, meu irmão, é ser tirado dessa terra. Importante é Jesus voltar. Pós, pré, isso não importa. Vamos focar naquilo que interessa. Vamos pegar aqui os principais textos que os irmãos usam para apoiar nessa doutrina. Vamos lá. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 29 até o versículo 31. E logo depois da grande tribulação, daqueles dias, enviarão os seus anjos com grande sonido, bramido, né? Depende muito da tradução da Bíblia que você está usando aí. Então eles ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade. Perceba, Jesus fala aqui, os escolhidos serão reunidos depois da grande tribulação. Depois, não antes. É o que está no texto ali. E aqui também em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. E foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. Apocalipse 13, né? Falei aqui para os irmãos, versículo 7. Então, quem são esses santos? Quem são? Quem são os santos, meus irmãos? Na linguagem aqui da Bíblia, são os servos de Deus. São a igreja, o povo de Deus, tá? Então, eles estão na terra, passando perseguição, tribulação, mas Cristo vai passar com eles, ajudando eles a passar por essa grande tribulação. Eu vou ler para os meus irmãos aqui, João capítulo 16, versículo 13. Tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também. Os irmãos pós-tribulacionistas aqui também apontam para a história aqui, a história dos cristãos, que foram ensinados pelos apóstolos, que não conhecia aqui a ideia do arrebatamento, da grande tribulação. Irmão Ezequiel, o que a Bíblia então ensina com clareza? Está muito confuso. Vamos entender esse negócio aí. Vamos lá. Bom, agora que apresentei tudo aqui para os irmãos, vamos aqui, né, ser honesto aqui.
sem puxar para um lado nem para o outro. Vamos na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia tem a resposta para as nossas dúvidas. Basta ter paciência e estudar a palavra de Deus, né, meus irmãos? Aí fica aquela dúvida, né? Existe crente na grande tribulação, durante a grande tribulação? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por amor dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Observe aqui, Jesus Cristo diz aqui que haverá escolhido nesse período aqui. E mais, haverá pessoas, tá? Pessoas, cristãos, sendo salvas. Haverá muita gente também recebendo aqui a salvação nesse tempo. Isso é poderoso. Como alguém pode ser salvo sem a atuação da igreja na terra? Fica um ponto de interrogação, tá? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, 17. Se tem salvação, precisa ter pregação. Precisa ter alguém aqui pregando a palavra de Deus. Tá entendendo? O que significa ser guardado em Apocalipse 3:10? O que significa, irmão? Esse texto aqui é um texto mais usado pelo pré-tribulacionista, que diz, né, te guardarei da hora da aprovação que vai vir sobre o mundo. Mas o que significa ser guardado? Vamos lá. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, versículo 15. A oração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ao Pai. Aqui tem algo aqui fascinante. Jesus Cristo, ele orou para que guardasse os discípulos, não tirasse os discípulos. Entendeu? E tem aquela necessidade do anticristo aparecer primeiro. Olha só. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha, né, a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja em Tessalônica não deve achar que a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aconteceu. Porque certos eventos precisam acontecer antes. O que eu posso dizer com honestidade, com sinceridade para os irmãos? Olha, tem muitos crentes sérios, pastores, né, dedicados aos estudos da palavra de Deus, que fica dos dois lados. Teólogos, estudiosos da palavra de Deus, eles ficam dos dois lados. Tá entendendo? O importante é Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Não importa se você é pré, se você é pós, se você acredita que Deus vai tirar a igreja antes, se a igreja vai passar pela tribulação, isso não vai impedir a gente de ser irmão não, tá bom? Nós não podemos causar contenda, divisão por causa de pensamento diferente. O texto é um só. E eu deixei aqui algumas passagens bíblicas para os irmãos meditar, tá bom? Que Deus abençoe. Espero que tenha ajudado aí os irmãos a compreender melhor, entender melhor, na minha simplicidade aqui, no meu pouco conhecimento que a gente temos, né? Que Deus possa abençoar, recompensar cada um dos meus irmãos aí. Eu vou ficando por aqui. Fica na santa e doce paz do Senhor Jesus. Espero os irmãos no próximo vídeo, na próxima live, se assim Deus quiser. Compartilhe o vídeo, curta, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo nosso Senhor. Fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.